Aspirantes, muito bem-vindos a mais um episódio do Introdução. Para nós é uma honra estarmos aqui novamente. Estou aqui com meu amigo, né? Gabriel, e aí, pessoal? Uma grande felicidade estar mais uma vez aqui com vocês. Minha dupla dinâmica, né? Como sempre, né, Gabriel? Hoje, nosso entrevistado da vez, né, pastor, também, além de pastor, é pré-candidato a um cargo aí do executivo na nossa cidade aqui em Timon. Pastor Davi Colasso, é uma honra tê-lo aqui, tá? Senhor aí, esse grande homem aqui na nossa cidade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, companheiro Alexandre, Gabriel. Eu que me sinto honrado de estar aqui com vocês. Quero parabenizá-los por esse podcast, Introdução, né? Onde se trata de política. Já vi também alguns outros vídeos falando sobre um pouco também da religião. E tem sido um grande ponto positivo, principalmente dentro do segmento de vocês. Eu diria, né, que também meu, que é os jovens, esse público jovem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tem sido, de fato, um modelo a ser seguido. Parabéns. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Davi, sempre com essa simpatia, né? Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o pastor Davi foi ali em 2019, acho que foi no Tempo Central, né? Não sei se o senhor vai lembrar. Ele nem me conhecia direito, já veio falando comigo, apertou minha mão, me abraçou. Aí eu falei pro Gabriel, aquele pastor ali, não sei se o senhor já era pastor na época. 2019, sim. Já, né? Já, sim. Já, aí falei, rapaz, ele é muito gentil. Aí o Gabriel já conhecia o senhor, né? Através do pai dele, Sim. que é o irmão Edinaldo. Sim, conheço. Falou, Amigo nosso, muito boa. gente boa demais, o irmão Edinaldo, é meu líder, né? Pronto. E aí falamos um pouquinho ali do pastor Davi. Mas, pastor Davi, né? Quando foi que o senhor foi indicado a pastor pelas Assembleias de Deus? Olha, essa questão de pastor, na perspectiva do pastor Davi, ela é bem remota, né? Na verdade, desde a minha adolescência se fala dessa questão do pastor, mas a concretização mesmo dela deu em 2015, né? Foi quando eu fui consagrado a pastor pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Timon, presidido pelo pastor Valdo, ele que nos apresentou. Então foi nessa época, estamos aí com quase 10 anos, 9 anos e alguns meses, já como pastor aqui em Timon. Sim, o senhor sempre exerceu cargos eclesiásticos assim na igreja, líder de mocidade, ou já foi diretamente para ser pastor? Não, foi um processo. Na realidade, funciona assim dentro da nossa igreja. Se observa o trabalho. Nunca se cai de paraquedas pastor, Sim. né? Tem todo um processo. Então, eu sou de uma família evangélica, família de pastores. Meu avô foi o primeiro pastor em Matões. E eu tenho tios pastores, tenho também primos pastores. E minha família é envolvida aí com isso. É claro que não é algo genético, não, tem que ter um chamado, posteriormente falaremos sobre isso. Então, começou de um trabalho, eu fui envolvido sempre, desde a adolescência, nos trabalhos da igreja, eu já fui líder de mocidade, eu já fui coordenador de mocidade, inclusive aqui em Timon, já trabalhei também líder de campanha evangelística e, inclusive, como professor da escola bíblica dominical, já fui auxiliar na igreja, já fui diácono da igreja e, posteriormente, pastor. Ah, entendi. O senhor sempre gostou da área, né? Não caiu de paraquedas ali. O senhor entende que o senhor tem esse chamado, né? Sem dúvida. Na verdade, não dá para ser pastor sem chamado. Você pode até ter a boa intenção, mas o chamado é que vai lhe habilitar, lhe dar condição espiritual, técnica também, para que você possa exercer e suportar, porque não é tão simples, não é tão fácil. Ter um cargo e ter um encargo também dele. É verdade. Pastor, não sei se o senhor vai se lembrar, uma palestra que o senhor deu juntamente com o pastor Jerônimo Júnior sobre sexualidade lá na congregação Peniel. Lembro demais, Ainda faz uns 2 anos. Há um tempinho já, da área 2. É verdade. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi o senhor pregando, né? Dando um estudo. E eu me lembro que eu gostei bastante. E, pastor, assim, pelo que nós já estamos até mesmo que nós já estamos falando, eu percebo que o senhor tem um chamado. Sim. Quando é que o senhor percebeu que o senhor tinha esse chamado para ser pastor? Quando foi que Deus falou para o senhor, né? Vamos dizer assim. É interessante, a pergunta é bem oportuna. Primeiro, o que é um chamado? É um desejo ardente de você trabalhar na obra de Deus. A questão do chamado, ela está implícita, ou seja, está envolvida diretamente na multiforme graça do Senhor. O que é isso? São as diversas formas de Deus trabalhar. Então, o chamado é algo que vem de Deus para você, para a obra dele.
É claro que quando a gente fala de multiforme graça, nós estamos falando de diversas formas de você atuar. Eu não posso pegar o meu chamado e colocar ele como padrão, bem como o chamado do pastor Evaldo, dos demais pastores, pastor Jerônimo Júnior, como você citou aqui, cada um tem o seu chamado. Mas, em essência, o chamado é aquele desejo, é aquele fervor que você sente no coração para fazer a obra do Senhor. No que diz respeito a ser pastor, é exatamente essa missão que você tem da parte de Deus de liderar uma igreja, de estar à frente e suportar, inclusive, né, todo o desafio de ser pastor, que é ser uma pessoa que cuida das pessoas, que se preocupa com as pessoas, tanto no aspecto espiritual, quanto também conjugal, social, em todas as diversas áreas. Então, quando eu percebi, a partir do momento que essa chama acendeu no meu coração, e isso não veio de agora, isso veio desde criança, sempre tive envolvido naquela escola bíblica de férias. Eu nasci no lar evangélico, eu tive todo esse processo. Eu não tive, nem quero ter experiência, por exemplo, de alguém que nunca pertenceu à igreja evangélica. Eu já nasci em um lar evangélico e sempre convivi com isso e tive sempre o prazer. Agora, quanto a ser pastor, eu não tinha esse desejo. Eu admirava, eu sempre gostei de pregar, de estar envolvido nos trabalhos da igreja, mas a posição em si eu tive sempre receio. Até porque, assim, por conhecer meus tios pastores, eu via os desafios e também via as campanhas, eu via também as campanhas de oração. Vamos fazer aqui uma campanha de oração. Era um problema que tinha que resolver. E logo que terminava aquele problema, já aparecia outro problema. Aí eu disse, não, pô, isso não deve ser bom, não. Mas assim, quando se tem um chamado, a gente tem prazer nessas dificuldades. De modo que o meu avô, ele disse uma palavra que quando eu recusava ser pastor, muito embora tinha um prazer de estar envolvido, de fazer a obra de Deus, mas não queria o título, a posição, ele disse, meu filho, é o seguinte, olha, ser pastor é um sofrimento, mas é um sofrimento alegre. Então, eu vi que há um prazer nisso. Quando? Quando você ajuda um casal, quando você ajuda um jovem no sentido espiritual, inclusive no sentido social mesmo, em todos os aspectos. Quando é para ajudar, apesar daquilo lhe desgastar, até cobrar de você tempo, recurso, mas você vê o resultado, aí você diz, vale a pena. Então, assim, essa questão do chamado começou desse desejo, desse prazer, e claro, tem um lado espiritual, de revelações, de profecia, de sonhos, e sobretudo de uma voz de Deus dentro de você, dizendo, eu lhe chamei para isso. Tem que ter um amor, né, vamos dizer assim. É fundamental. Porque nós conhecemos aqui, eu tenho certeza que muitos que estão assistindo são da igreja, que o dia a dia da igreja não é fácil. Não. O dia a dia da igreja aparece muitos problemas, tanto espiritual como contas mesmo, uma conta de luz ali que passa do valor excessivo, ou uma irmã que chega com um problema de fora, o marido traiu, o marido não está exercendo com os princípios bíblicos. Então é uma dificuldade muito grande e eu admiro pastores de verdade. Por que eu falo pastores de verdade? Porque tem alguns pastores que a gente olha, que a gente percebe que não exercem o seu pastorado da forma correta. Sim, sim. O senhor como pastor. E aí eu quero entrar num assunto um pouco mais polêmico. O senhor tem chamado. Sim. Esse chamado, ele vem de Deus. Sim. Correto? Sim. Se esse chamado vem de Deus, por que agora o senhor está se apresentando como um pré-candidato, pastor Davi, pré-candidato a vice-prefeito, pastor Davi Colasso? Sim. Se esse chamado ele vem de Deus, não seria, vamos dizer assim, um erro com Deus ou até mesmo um erro com aqueles pastores superiores que lideram essa responsabilidade? Sim. É interessante a sua pergunta e parabéns por ela. Quando eu me dispus a atender esse chamado, eu não me coloquei na posição de extraterrestre. Eu continuo na Terra, continuo cidadão, continuo comendo arroz com feijão. Então, assim, a gente está envolvido diretamente nas causas terrenas. A posição de pastor, na sua missão integral, ela abrange todas as áreas daquilo que é positivo das pessoas. Então, eu, como pastor, eu ainda exerço minha atividade como engenheiro, eu sou engenheiro, vez por outra, tem algumas demandas, eu estou atuando. Então, o chamado não anula a minha posição social. O chamado, na verdade, me dá uma habilitação até para eu fazer melhor essas causas sociais.
A política, você tocou num assunto muito importante, ela foi criada por Deus. E Deus estabeleceu essa missão, inclusive, para Adão. Está lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus disse, domine sobre a terra, governo. A própria política, ela é a arte ou a ciência de governar. Na realidade, ela é a influência sobre as pessoas para o bem comum. Ser pastor é também influenciar as pessoas. Nós temos a cultura. A nossa cultura, no aspecto religioso, ela é o seguinte, deixa eu só tomar um copo d'água. Fique à vontade. Essa é a nossa cultura, no aspecto religioso, ela é judaica cristã. Então, essa é a nossa cultura. E o que nós, como cristãos, devemos fazer? Disseminar essa cultura. Fazer com que as pessoas se envolvam nessa cultura. Sim. O que isso implica na missão quanto pastor, bem como quanto cidadão e, sobretudo, como cristão? É que eu devo estar inserido nesses âmbitos, em todo o segmento da sociedade. É como Jesus disse, por exemplo, lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 16, do 13 ao 16, ele fala sobre o cristão ser sal e luz da terra. Se o sal não salgar, não tem utilidade nenhuma. Se a luz não ficar em evidência, também não tem utilidade nenhuma. Ele até diz, olha, não se pode colocar uma cidade em cima de um monte e esconder ela. De modo que nenhum cristão ele pode se esconder. Quando eu aceitei, qualquer pastor aceitou a posição de ser pastor, isso não tirou dele a habilidade, bem como a condição de ser uma pessoa que se envolva com as causas sociais e inclusive, com as questões políticas. Porque o que é a política? É tudo que nós vivemos no dia a dia. A política está nas faculdades, está no comércio, ela está na infraestrutura, em todas as causas onde tem pessoas, tem política. Ou seja, tem influência, tem governança, tem direção. Portanto, o pastor, ele não pode, de forma alguma, se furtar essa realidade. Não, agora eu sou pastor, eu não posso mais me envolver com outra atividade. A partir do momento que ele faz isso, ele deixou de cumprir a sua missão. Missão que é exatamente de influenciar pessoas. Nós cristãos, e aqui quando a gente fala de cristão, a gente encerra todo mundo no mesmo nível, seja um diácono, seja um apóstolo, seja um bispo, seja qual a posição que ele tenha dentro do âmbito religioso, quando se fala de cristão, todos estão no mesmo nível. Ou seja, o pastor, ele, no aspecto cristão, ele está no nível, aquele que é porteiro também está no mesmo nível de cristão, ou seja, tudo cerrado no mesmo nível. O que isso quer dizer? Que a missão, quanto cristão, é exatamente de influenciar as pessoas no que diz respeito aos princípios da moralidade, da ética, do compromisso com Deus. Portanto, o pastor não pode se furtar a isso. Logo, aqui concluo, fazendo referência à sua pergunta, eu, como qualquer um outro pastor, deve estar envolvido diretamente nas políticas, justamente considerando que se eu não me envolver, eu estou dizendo que aquelas pessoas que estão envolvidas na política estão fadadas ao inferno. Porque é o seguinte, quem vai falar de Jesus para elas? Ou se elas aceitarem a Jesus, elas têm que sair da política, porque a política não é uma coisa de Deus. Elas, por exemplo, alguém que tem toda uma habilidade na política, já está há bastante tempo envolvido, tem aquele perfil de liderança e tudo, imagine que ele aceita Jesus. Aí alguém diz, não, agora você tem que sair da política porque é pecado. Só que quando eu olho para a Bíblia, por exemplo, Provérbios capítulo 22, versículo 2, diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio, ele governa, o povo geme. Nós temos diversos exemplos na Bíblia, por exemplo, Gabriel, de homens que foram usados por Deus e que não deixavam de ter o título de pastor porque eles tinham cuidado com o povo e que eram políticos. Como, por exemplo, nós podemos aqui citar, inclusive, o profeta Samuel, que consagrou Davi. Ele era um juiz. Era a sua missão de resolver as demandas do povo. Homem de Deus. O próprio rei Davi, também um homem segundo o coração de Deus, que foi um rei. Poderíamos dizer, trazendo para o nosso contexto atual, um presidente. Nós temos, por exemplo, José, e nesse aspecto eu quero chamar a atenção, porque José, ele não deixou, de forma alguma, quando foi para o Egito, os seus princípios. Ele foi para o Egito. O que o Egito era para José? Um lugar de escravidão, se considerarmos principalmente até no aspecto religioso, porque ali ele estava enclausurado a uma cultura que ia contra os seus princípios, aquilo que os seus pais tinham ensinado a ele.
era, por exemplo, uma nação idólatra, que não temia Deus, que não conhecia o Deus verdadeiro. E o que é que ele fez lá? Influenciou. E isso foi dentro da direção de Deus. Ele não chegou lá de paraquedas. A Bíblia diz que a mão do Senhor era com José. Do mesmo modo, Daniel. Daniel foi para a Babilônia. Ora, Daniel chegando na Babilônia, ele fez com que reis como Nabucodonosor adorasse a Deus, reconhecesse Deus. Apesar de não temerem ali a Deus, mas de momento eles entenderam que Deus estava na vida de Daniel. Eu posso considerar Daniel como um pastor. Ou seja, como alguém que ele foi, eu diria, até um pouco mais do que um pastor, um profeta mesmo, que tinha experiência profunda com Deus. Que revelações ele não teve? Olha, até mesmo falando de coisas que ainda vão acontecer. A Bíblia faz referência que um dia Daniel estava orando por uma revelação e passou 20 dias orando. E depois um anjo que veio para dar aquela resposta a ele, demorou, houve uma guerra aí no espaço, no âmbito espiritual, mas quando o anjo chegou, disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Desde o primeiro dia que tu te aplicaste à oração, a tua voz é ouvida no céu. O que Daniel era? Era um prefeito. Daniel era um representante político. Desde o primeiro dia que ele se aplicou à oração, o anjo estava dizendo, revelando: as tuas orações já são ouvidas no céu. Tu és um homem amado no céu. Portanto, uma coisa, ser pastor, não exclui a condição de ser político. E, sobretudo, nós precisamos, porque nós temos, não de forma alguma, como que excluindo os demais, mas nós temos muito a oferecer, seja por a questão da justiça que nós temos, daquilo que prega o cristianismo, seja pela moral, seja pela nossa ética, pelos nossos princípios de cristão que está no cerne do amor. Então, nós somos as pessoas que eu diria que deveria mais nos envolver. E ainda mais que nós somos um segmento grande. Hoje, por exemplo, o Brasil ele é composto de cerca de 30 milhões de evangélicos. É um povo que merece ser representado. No que diz respeito aqui à causa nossa, né, que você falou como pré-candidato aqui em nossa cidade, nós somos hoje cerca de 45 mil evangélicos. Esse povo também tem o direito e merece ser, eu diria, representado por alguém que seja do próprio segmento. Então, isso é oportuno. Por que o pastor Davi? Não é porque eu sou melhor, porque eu sou o mais bonito, olha quem sou eu. A questão é de uma oportunidade. Então, houve a oportunidade. E, sobretudo, eu não diria só a oportunidade, também a necessidade. Porque é o seguinte, hoje as pessoas estão à procura dessa referência. E o que nós vamos levar para esse projeto? Nós vamos levar a questão da ética, nós vamos levar para esse projeto a questão mesmo dos princípios cristãos e, sobretudo, nós não estaremos lá como especificamente, então somente como pastor. Nós estaremos lá como um profissional. Nós estaremos lá, de fato, atendendo a todas as demandas, atendendo a toda a comunidade, na posição, claro, a minha função é enxergando LED e vice-prefeito. Então, lá nós seremos uma voz, uma porta, não só para o segmento evangélico, claro, mas para toda a comunidade, para todo Timon, desde aqui a questão urbana, quanto também rural. E o que isso pode favorecer? Pode favorecer exatamente uma representatividade, como, por exemplo, os senhores são evangélicos. Você vai dizer, rapaz, eu tenho alguém lá. Isso nos enche, ou seja, isso nos faz cada vez mais nos tornar valorizado, eu diria até respeitado, portanto é oportuno. Por fim, que faz a hora que eu digo que vou concluir, né? Fique à vontade. É importante, não só um pastor, mas todo cristão, qualquer pessoa deve se envolver. E nós precisamos fazer isso. Eu vou acrescentar só um pouquinho, por exemplo, Alexandre. Nós, muitas vezes, deixamos de lado a questão da política. Não, isso aí não é para nós nos envolvermos. Só que, quando a gente não se envolve diretamente, a gente se envolve indiretamente. E uma coisa é você influenciar e outra coisa é você ser influenciado. Quando a gente se envolve diretamente, a gente influencia. A gente posiciona, a gente coloca nossas ideias, a gente coloca os nossos posicionamentos. Quando a gente não se envolve diretamente, nós somos influenciados. E isso é perigoso.
Por qual razão? Por exemplo, a China. A China se deixou levar, de modo que os nossos irmãos cristãos lá não têm a liberdade que nós temos aqui. Não, deixa isso não é causa nossa. Por exemplo, vamos pegar outro país aqui, Cuba, bem aqui pertinho, próximo dos Estados Unidos, a nação mais cristã, que eu diria, do mundo, né? E ainda nesse aspecto desse viés evangélico. Mas eles preferiram deixar isso para as outras pessoas. Se nós não tivermos lá alguém que defenda a nossa causa, nós nos tornaremos hoje como o Canadá, onde tem textos da Bíblia que não pode ser pregado, nação dita democrática, como é de fato. Então, assim, se nós não nos envolvermos, eu observo pela história, é só um raciocínio que você pode fazer. Se nós não nos envolvermos com nossos representantes, é muito difícil alguém que é de outro segmento ou que sequer tem preocupação com o que a gente prega, com o que a gente almeja, e somos um povo até, um contingente razoável, o povo cristão, o povo evangélico, eu diria. Então, é muito difícil uma pessoa que não é do nosso segmento, não que eles não devam ser representados, ele querer lutar pelas nossas causas. É muito difícil. Então, é preciso nós termos alguém que possa. É claro que todos devem ter a sua representatividade, todos devem apresentar ali as suas propostas, mas como todos devem, por que não nós? Isso é verdade. Então, precisamos estar envolvidos. Sim, sim. E é até interessante, eu fiz essa pergunta para o senhor, porque geralmente quando chega um pastor de fora, por exemplo, um deputado, até mesmo um senador... De mais longe, né? Sim. Onde parece estar distante de você. Exatamente. As pessoas recebem. Sim. Vou votar no pastor tal, para deputado, para senador, ou até mesmo se aparecer um para presidente, pelo fato dele ser pastor. Mas quando é uma coisa próxima da gente, a gente não quer receber. Pelo contrário, a gente fala que isso não é de Deus. Eu já vi certas pessoas falando que isso não é de Deus, que foi uma atitude errônea. Sim. Mas, como o senhor mesmo falou, a gente vê a importância, não só no dia a dia, mas também nas escrituras sagradas. Exatamente. Os juízes, eles eram representantes de Deus e representantes de Israel aqui na terra. Os próprios reis, da mesma forma. Então, a gente vê essa importância que tem, não só de um cristão, mas também de um pastor, porque ali o senhor vai estar sendo representante da igreja e, ao mesmo tempo, representante da cidade. Sim. Então, o senhor vai pegar todas as pautas que interessam ao cristianismo e vai estar colocando ali. Então, eu vejo essa importância muito grande. Então, dando continuidade, eu até queria fazer outra pergunta para o senhor. Pronto. Agora, não para o pastor Davi, mas para o pré-candidato mesmo. Qual seriam os seus projetos para Timon como um cristão? Olha, é interessante a sua pergunta. A nossa posição é de pré-candidato a vice-prefeito, né, junto com a prefeita de Nair Veloso. Então, nessa posição, o nosso projeto é de continuidade de um trabalho que ela já tem feito. São mais de 600 obras já prestadas aqui na nossa cidade. Nós hoje somos aí a cidade, no Maranhão, que tem a melhor educação do Maranhão. Está se despontando, inclusive, a nível nacional. São mais de 11 escolas que recentemente recebeu aí premiação ouro. Ou seja, o nosso projeto é o projeto da prefeita de Nair Veloso, que tem se desdobrado, é uma mulher sensível, é uma mulher que tem atendido. Olha, no aspecto família, você pode observar, temos o casamento comunitário. Sim. Naquele casamento comunitário, pessoas que já vivem, né, maritalmente já por um bom tempo e gostaria de regularizar ali civilmente, mas não tem a condição. Então, hoje, a própria prefeitura, ela organiza toda uma festa, algo tão bonito, e é realizado o casamento comunitário. E, posteriormente, esse já é um lado social que ela trabalha, posteriormente tem ali a grávida, que recebe ali um kit, né, para ela poder cuidar nos primeiros meses do seu filho. E depois disso tem todo um amparo, por exemplo, na creche de tempo integral, os pais podem ir trabalhar. Então, a nossa prefeita, ela tem cuidado da família. Então, o que nós queremos é dar continuidade a um trabalho que ela vem realizando. Uma preocupação com a família, uma preocupação com o trabalhador, uma preocupação com a infraestrutura da nossa cidade. Então, assim, o nosso projeto é o projeto da prefeita de Nair Veloso, que é um projeto que trouxe a nossa cidade, que eu diria assim, para o olhar
das pessoas de fora. De modo que você pode observar que os teresinenses, muitos estão vindo para cá. Sim, Muitos. verdade. Aqui tem super valorizado, eu diria assim, é o ramo imobiliário. É verdade. Tem aumentado muito a especulação de valores de terreno. Por qual razão? Porque nós temos mais infraestrutura, porque nós temos mais cuidado com a nossa cidade, a administração pública tem tido essa preocupação. Há grandes investimentos, às vezes a pessoa não se dá conta do que é um investimento como o Canal da Esperança. Aquilo dali é um investimento grandioso. O que aquilo dali gera? Gera dignidade às pessoas. As pessoas que moravam ali à margem daquele grotão, que vivia com receio de uma chuva, logo a sua casa cair, a desvalorização do imóvel, inclusive a questão mesmo até do saneamento básico, sujeito às doenças decorrentes da falta de saneamento, agora já não é assim. Porque elas têm, não diria nem esperança, a realidade de um grotão que está se transformando agora em ruas pavimentadas. Nós temos, por exemplo, eu estou citando aqui as grandes obras, ali a Avenida da Coeb. O que aquilo dali representa, principalmente para as pessoas que moram ali? Valorização dos seus imóveis, mais saúde, porque vai haver mais saneamento básico, inclusive aquele bem-estar, as pessoas vão se sentir mais valorizadas. Olha, pessoas dizem, eu moro na avenida, inclusive a maior e, posteriormente, depois de tudo concluída, a mais bonita da nossa cidade. Então, é um projeto que tem dado certo, é um projeto que Timon tem reconhecido, portanto, esse é o meu projeto, junto com a prefeita. Muito bem. Pastor Davi, ainda falando dessa questão, né? O senhor falou do seu chamado de pastor, achei muito interessante algo que o senhor disse, que é verdade, que o pastor, ele cuida da família dele, né? Cuida da família dos outros, Sim. tem cuidado psicológico. Então, de fato, tem que ser um chamado, né? Sim. Porque você envolve, não é só a sua vida, você está envolvendo outras vidas. Né? E agora, como pré-candidato a vice-prefeito, vai envolver agora toda uma cidade. Sim. Né? O senhor vê que isso, de fato, foi um avanço para a sua carreira? É importante. Eu vou te responder fazendo referência a um texto bíblico, 1 Crônicas, capítulo número 4, versículo 9 e 10, conta a história de um homem que me fascina. Jabes ou Jabes, conforme a versão. Esse homem, a Bíblia afirma que quando a sua mãe o teve, ou seja, quando do parto, a expressão bíblica é que a mãe dele teve ele com muitas dores. Ora, se nós considerarmos que é natural, principalmente após o pecado, que a mulher tenha dor, então, quando se tem aquela referência é porque foi uma dor fora do normal, então fora do comum. Qual foi o resultado de todo aquele parto, que foi um parto mesmo doloroso? Foi de que sua mãe, eu diria, se revoltou com ele e colocou o nome dele de Jabes ou Jabes. O que significa o nome Jabes? Aquele que traz dor. Em outras palavras, sofrimento. Imagine aquela criança crescendo e as pessoas dizendo, ei sofrimento, ei desgraça. Então, era a situação daquele jovem. Agora, o que me chama a atenção e aonde eu quero chegar aqui, é que ele fez uma oração. E a oração dele tinha 4 pedidos. E é a minha oração. E é o que está se cumprindo, eu creio, na minha vida, exatamente agora. Jabes fez 4 pedidos. Ele disse, Senhor, eu quero que me abençoes muitíssimo. Eu quero que os meus termos sejam amplificados, ou seja, eu tenha mais influência. Eu quero que a tua mão esteja comigo e que tu me livres do mal. O que ele estava dizendo? Senhor, eu sou estigmatizado. Eu sou visto como uma pessoa, inclusive pelos meus, ou seja, pela própria família, de que eu sou uma pessoa de sofrimento. Então, eu quero que o Senhor mude isso. Eu, pelas minhas condições normais, jamais vou conseguir fazer isso. Agora, eu sei que Tu és poderoso. Ele estava, naquela oração, fazendo referência às promessas que Deus fez a Abraão, que ele seria bendito. Onde ele colocar ali o seu pé, haveria bênção. Então, por que ele não podia ser abençoado? Ele reivindicou, Senhor, eu quero isso. E a Bíblia diz que Deus concedeu a ele. Em resposta, diretamente ao que você me pediu, ele fez um pedido, que os meus termos sejam amplificados. Deus tem me abençoado. Deus tem me dado a oportunidade de trabalhar aqui na igreja em Timon. Nós realizamos, como coordenador de eventos, os maiores eventos da igreja, pela direção do nosso pastor-presidente, pastor Evaldo Sá. Então, nós coordenamos, nós administramos uma rádio na igreja. Hoje eu faço parte de uma secretaria da SEADEMA, ou seja, uma influência em âmbito estadual, que é a Secretaria de Educação e Cultura,
que é a SEC. Então, Deus é que está fazendo isso. Eu não sou capaz, está soprando o nosso nome. E agora, veja, dentro do aspecto político, como pastor, eu estou me envolvendo na política, mas com o título e como a função, não só o título, com o cargo de pastor. Enquanto Deus me deu toda a oportunidade de pastorear, por exemplo, a área 6, que é a qual nós estamos responsáveis, Deus está dizendo, agora eu vou te dar timão para pastorear. A gente já tem atendido muitas pessoas, já tem escutado muitas pessoas que nunca foram à igreja e que quando a gente chega até elas, mesmo em meio à pré-campanha, a gente diz, olha, Jesus é bom, Ele te ama e vale a pena você ler a Bíblia, você buscar a Deus. E a gente está vendo o nosso ministério alcançar outras pessoas. E o que isso resulta? Resulta exatamente em glorificação ao nome do nosso Deus. Resulta exatamente em mais pessoas reconhecendo Jesus como Senhor. Sobretudo, salvação de vidas. Portanto, nós estamos cumprindo o nosso chamado. Deus tenha abençoado. Interessante. Certa vez, eu estava conversando com um amigo meu, né, lá da universidade. Ele falou assim, olha, Alexandre, sabe o que eu acredito quando uma pessoa de fato ela é inteligente? É que quando ela vai citar um exemplo, né, para afirmar um argumento dela, ela não cita um exemplo do cotidiano. Geralmente ela cita um exemplo ali, né, por exemplo, de um romance, né, ou então de algo histórico que aconteceu ou de algum filósofo, né? Preste atenção que o senhor sempre tem referência na Bíblia, né? O senhor sempre E com segurança. E com segurança, né? O que muitos cristãos, né, às vezes tem uma certa insegurança de citar algum exemplo, né, por não ter o conhecimento. Então, o senhor está sempre nesse segmento evangélico, sempre abaixo das autoridades eclesiásticas, né? O seu pastor, né, o pastor presidente Euvaldo Sá, né? Como foi que ele, quando o senhor chegou com essa questão de, eu vou ser pré-candidato a vice-prefeito de Moura, como foi que o pastor Euvaldo falou sobre essa causa com o senhor? Na realidade, foi um convite feito a mim. No primeiro momento eu recusei, aliás, por 2 vezes, né, eu recusei. E eu me lembro que eu até citei, né, uma referência de Billy Graham, que foi um grande pregador do século passado, um dos maiores, quando ele foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, ele disse que não deixaria de ser representante de Deus para ser representante de homens. Agora, é claro, aquilo que a gente falou aqui no início, cada chamado é específico. A multiforme graça de Deus, ela atua de forma distinta. Eu jamais seria um Billy Graham, se Deus me permitisse, olha, para a glória de Deus. Mas ele andou por todo mundo. Ele pregou na Coreia do Norte, um homem usado por Deus. Então, esse foi o chamado dele. Todavia, ele foi conselheiro dos presidentes, enquanto ele esteve vivo, nessa questão do ministério dele, conselheiro de todos os presidentes que entravam nos Estados Unidos. Portanto, ele sempre exerceu política. Agora, quanto a mim, foi feito esse convite. E quando eu citei isso, depois houve um terceiro convite e eu fui repensar. Repensar no sentido de questionar a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Deus me deu algumas orientações. É aquela mente clareando. Disse, esse é o teu tempo. Eu disse, então, esse é o nosso tempo. E essa é uma grande oportunidade. E depois, algo que me chamou a atenção. Eu lendo um pouco sobre missão e tudo, eu disse, rapaz, a gente às vezes se preocupa com obra missionária lá na África, nos quilombolas, naquele povo ribeirinho. A gente pensa, por exemplo, Peru, que nós fazemos um bom trabalho, a nossa igreja, lá no Paraguai. E tem um povo, porque onde tem gente, o evangelho tem que chegar. Jesus disse que para o evangelho não há barreira. Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a política, ela é feita por gente. E lá parece que existe um cordão. Parece que existe uma muralha. Inclusive, alguns irmãos, que eu diria pela ignorância, e na ignorância naquele sentido que Jesus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, por não conhecer, né, a nossa missão, às vezes cria ainda, ou seja, eles sustentam ainda essa muralha. Não entre lá não. Quem entra lá é corrompido ou vai se corromper. Aí fica enclausurado aquele povo que vão cada vez mais se afastando de Deus. Não que todos os políticos são assim. Claro, nós temos muitos que são honestos. E aqui eu cito a nossa prefeita, a prefeita Dinaí Veloso, uma mulher honesta, trabalhadora. Mas se nós olharmos
como um pouco da história, inclusive do Brasil, desde 500 anos, sempre tem esse viés um pouco de corrupção, não diria nem pouco, bastante mesmo. De modo que, se nós só dissermos, não, deixa eles, esse povo, eles não vão ter uma referência. Sim, é verdade. Na boca do Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve uma referência. A referência dele foi Daniel. Belsazar, que foi um rei também na Babilônia, ele mandou chamar Daniel. Daniel já estava bem velhinho. E disse, tu ainda é o mesmo Daniel? Ou seja, ele era uma referência. Então, o que eu vejo? Nós precisamos nos envolver. E quando o pastor Valdo fez esse convite, eu pensei, e o pastor Valdo recebeu esse convite, claro, do poder atual, né, do governo, disse que queria alguém do segmento evangélico, queria o nosso nome. E aí, no primeiro momento, eu não aceitei, mas no segundo, no terceiro, na verdade, eu comecei a refletir. É uma oportunidade de eu fazer da política um campo missionário. E assim a gente tem feito. Porque nós não estamos entrando na política apenas pelo viés social. Muito embora esse seja o propósito da política. Mas nós estamos entrando com toda a nossa carga cultural. E qual é a nossa cultura? É a cristã. Então, onde eu estiver, estarei representando exatamente o cristão. Nós não estaremos lá representando apenas o profissional. Até porque não dá para se desvencilhar. Nós dizemos, por exemplo, que o Brasil é uma nação que tem um princípio do Estado laico. E esse princípio não é um Estado ateu. É um Estado que defende todas as religiões. É nesse contexto, é nesse sentido. Então, quando eu estiver lá no meio das pessoas, eu estarei lá como pastor. Naquilo que for requerido, cobrado como um profissional, eu estarei lá como administrador. Sou formado em administração, então estarei lá no que for necessário para fazer o planejamento, a organização, o controle, que é o que a gente chama de PODC da administração. Planejamento, organização, direção e controle. Então, aquilo que é técnico, a gente vai estar lá. Mas quando for necessário a gente aplicar algum viés, por exemplo, dentro do que Jesus ensinou, a gente vai dizer, a gente precisa olhar com mais amor as pessoas. Porque foi o que Jesus ensinou, o amor ao próximo. Sobre isso é interessante, só para aproveitar aqui, aí um pouco desvirtuando da tua pergunta, mas dentro também, é que se alguém disse que ama a Deus e odeia o seu irmão, a Bíblia afirma que é mentiroso e comete pecado. Portanto, quando a minha mente abriu para essa questão política, eu disse, as pessoas estão precisando de alguém. E foi feito esse convite a mim. A única coisa que eu pude dizer é eis-me aqui. Não é um convite que vai me dar pompas, glamour. Na verdade, é mais exposição, é mais trabalho, eu vou precisar me desdobrar ainda mais. Agora, existe uma recompensa. A recompensa não é terrena. A recompensa é lá no céu. Se Deus está me colocando nessa missão, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar o chamado para isso também, para a gente exercer dentro daquilo que o cargo exige de nós. E, sobretudo, naquilo que a gente acredita como cristão, Deus vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, é por isso que a gente aceitou. Interessante, Glória a Deus. né? Pastor, o senhor falando, eu fiquei até com a dúvida. A gente se preocupa muito com a questão da ética, da moral. Sim. E o senhor citou os Estados Unidos, né? Também citou o Canadá. Se a gente for olhar para os dois países, a gente percebe que os dois países estão indo pelo lado meio positivista, vamos dizer assim. Sim. Estão perdendo a sua moral que um dia já tiveram. Sim. O senhor, como agora, né, entrando nesse lado da política, qual vai ser as suas prevenções para que Timon não venha estar andando no mesmo caminho de perca de moral, de perca de ética? Nós, cristãos, nos preocupamos bastante com isso. Sim. Porque a moral cristã, ela tem até mesmo uma responsabilidade muito grande. Quando a pessoa olha e fala, não, aquele ali é crente, então aquele ali não mente. Aquele ali é crente, então ele não rouba. Qual vai ser as suas prevenções para que essa moral de cristão não venha se perder, até mesmo depois dessa junção da política com a religião? Muito bom. Muito boa pergunta. A nossa posição é a mesma de Daniel. Nós temos referência para isso. E não só a mesma de Daniel, de todos aqueles que Deus chamou, e aí está registrado na Bíblia, como Timóteo, mas citando Daniel, assentou no seu coração não se contaminar.
Nós não somos, de forma alguma, como que robôs. Nós temos livre-arbítrio. E foi uma capacidade que Deus deu para nós decidirmos. Há um filósofo, isso é da filosofia, que diz que o homem é produto do meio. Agora, mesmo o homem sendo influenciado pelo meio, ele tem a capacidade de se posicionar. É algo que Deus deu. Eu não posso, de forma alguma, afirmar que porque uma mãe prostitui, a filha vai ser uma prostituta. Não, ela pode ter a capacidade e a decisão de não ir por esse caminho. Contar a sua própria história, Contar né? a sua própria história. E nós temos, pela Bíblia, né, um reforço para isso, que é o Espírito Santo. É ele que nos dá habilidade. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é exatamente habilidades sobrenaturais para que a gente possa, inclusive, vencer o nosso próprio eu. Porque não existe homem bom. É só analisar, por exemplo, a história de um homem rico que, quando chegou para Jesus, disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Falando para Jesus. Parecia que estava tudo certinho. Olha, o que ele queria é algo que todo ser humano quer. Todo ser humano, na sua sanidade, querer a vida eterna, se padecer dessa vida, ou seja, morrer fisicamente, mas ir morar no céu, é que todo mundo quer. Agora, existe um caminho. E aí Jesus respondeu ele totalmente diferente à pergunta dele. Porque Jesus respondeu ele de imediato com outra pergunta. Pelo menos no primeiro momento. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Onde estava o erro dessa pergunta? Se nós queremos ir para o céu, todo ser humano, então não é uma pergunta errada, mas tinha um grande erro naquela pergunta. Quando aquele homem viu Jesus como homem, a perspectiva dele era apenas como humano. Bom mestre, Jesus disse: não, se você me vê apenas como homem, eu serei igual a você, porque em essência o homem é mau. Depois do pecado, o homem é mau. E Jesus disse: só há um bom, que é Deus. Então, o que Jesus estava ensinando para ele é que você tem que ter a visão de Jesus como Deus. E respondendo a sua pergunta, todo ser humano, ele é fadado a errar. Aliás, a Bíblia diz, Romanos 3, 23, todos pecaram e ficaram separados, destituídos da glória de Deus. Lá em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, o homem, por si só, ele está fadado a errar. Ele já está errado, só está dirigindo a sua própria vida. Nós precisamos fazer o que diz Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, respondendo a sua pergunta, para eu me manter, seja qualquer pessoa, por mais preparada teologicamente que seja, por mais graduada que seja, por maior posição, pode ser um apóstolo, um sacerdote. Se não depender de Deus, por si só não vai conseguir. Então, a minha posição é depender de Deus. Não me assentar, ou seja, não concordar com os prazeres, com as ideologias deste mundo, e sim me posicionar. Olha, meu posicionamento é este, minha posição. E sobre isso, nós somos embaixadores. E o que quer dizer isso? Nós representamos uma cultura, nós representamos um povo. Na condição de cristão e na condição de embaixador, quando nós formos questionados sobre qualquer comportamento nosso aqui, nós não vamos falar: eu penso assim, não, eu acho assim. Porque a nossa posição de embaixador é dizer: o meu reino fala assim. Então, se está assim, mas eu estou aqui como uma luz, eu estou aqui para influenciar. O embaixador, ele tem que estar ali no país. Olha, tem embaixador lá na China. Tem embaixador do Brasil na China. Nós temos embaixadores em diversas nações, inclusive. Nós temos embaixadores, por exemplo, na Venezuela, em Cuba. E eles estão lá, mas não são aculturados ali aquele país. Eles vão levar influência, os negócios da sua nação. Portanto, nós como cristãos, nós temos que manter nossa posição de embaixador, ou seja, de cultura do reino celestial, mas naquela nação. E eu faço até referência, buscando aquela pergunta que você me fez, sobre a questão de ser pastor e estar na política. Eu não me tornei um extraterrestre. Eu continuo cidadão, eu continuo votando, eu posso ser votado. Agora, eu como cristão, eu com princípios que eu tenho como evangélico, eu vou estar lá fazendo a diferença. É isso que vai acontecer. Glória a Deus. Até falando aquela questão que o Gabriel tocou num assunto bem interessante e polêmico, né? Que é o cristão e a política.
ultimamente esse tema ele tem sido muito debatido. Eu sempre presto atenção que esse tema ele é muito debatido, principalmente quando está chegando a eleição, tanto quanto para presidente, quanto para prefeito, né? O senhor falou essa questão do cristão, ele influenciar os meios, né? Sim. O Gabriel também falou bem quando, por exemplo, um pastor é de longe, a gente apoia, a gente acha bonito ele falando. Acho que eu posso até como exemplo aqui o pastor Marcos Feliciano, quando surgiu toda aquela onda, né, da questão do conservadorismo no Brasil, quando ganhou uma certa notoriedade na mídia, todo mundo admirava o pastor Marcos Feliciano, né? A partir de então, se espalhou vários políticos pastores por determinadas cidades, regiões e estados do Brasil, né? E a gente até alcançou uma certa notoriedade no cenário nacional, né? Isso me faz lembrar uma frase do filósofo Luiz Felipe Pondé, né? Que ele falou assim, olha, eu acho os crentes muito chique e organizado, né? Então eles vão engolir o Brasil, é exatamente isso que ele diz, né? Eu acho isso bastante interessante. Bom, o senhor enquanto pastor, né, dentro dessa política, como é que o senhor vê, agora fazendo uma pergunta aqui bem polêmica, é isso que me chama muito a atenção, né? Faz tempo que eu queria perguntar isso para o senhor. Sim. Questão dos LGBT, o senhor é conservador, o senhor é cristão, o senhor é pastor, o senhor, enquanto pré-candidato, né, a vice-prefeito, no eventual governo seu, como é que o senhor vê essas questões, essas causas? Sim. É importante a sua pergunta, então eu tenho que responder ela por dois viés. Como uma pessoa pública, tá certo? Um pré-candidato a prefeito e outro como pastor. Vamos como pastor. Jesus ensinou a amar o próximo, foi o que Jesus ensinou. Não existe diferença no aspecto de constituição, de natureza, em nenhum ser humano. Nós somos tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, não importa se a pessoa é branca, se ela é negra, se ela é hétero, ou cisgênero, né, como agora se fala, ou mesmo homossexual, ela é tricotômica, ou seja, ela é corpo, alma e espírito. Ela tem necessidade para comer, ela tem necessidade também emocionais e tem necessidade espiritual. Então, dentro do aspecto religioso, como pastor, é uma pessoa que Jesus ama igual a mim, que Jesus veio, morreu por essa pessoa, que Jesus ele não fez distinção. Ele, por exemplo, citando aqui Jesus, ele foi buscar um homem na região de Gadara, havia 10 cidades, que é Decápole. Ele estava em uma região, teve que passar pelo Mar da Galileia, que é um grande lago na realidade, e quando naquele momento da travessia houve um vento muito forte, sabemos da história, e ali os próprios discípulos de Jesus pensavam, nós vamos morrer aqui. Ora, Jesus que sabe de todas as coisas, já sabia que teria todo aquele intempérie, toda aquela situação. Mas ele se dispôs a enfrentar toda aquela situação e chegou lá do outro lado, e quando chegou encontrou um homem abandonado pela família, abandonado pela sociedade, já em um cemitério, e ele estava atormentado, né, por espíritos. E o que foi que Jesus fez? Jesus trouxe aquele homem à sanidade, vestiu aquele homem, restaurou. Isso ele faz com qualquer pessoa. Ele faz isso com o rico, faz isso com o pobre, faz isso com alguém que se diz hétero, faz isso com alguém que também é homossexual. Jesus não faz distinção. O que Jesus veio foi exatamente restaurar. Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido. Foi essa a missão dele. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então, Jesus não faz distinção. O que ele quer é restaurar. Ele morreu foi de braços abertos. Então, ele deu oportunidade para todos. Dentro do aspecto político, a gente tem que ter essa compreensão, essa visão de que as políticas públicas são para todas as pessoas. A educação, os colégios é para todas as pessoas. A infraestrutura é para todas as pessoas. Estado laico, né? Tem aquela questão do Estado laico, né? E mais do que isso, é exatamente a questão de não fazer distinção. É gente, pois tem que ser cuidado. O Estado ele veio para atender as pessoas. Então não se olha de forma alguma para posição sexual, condição sexual, não se olha para cor, não se olha para a posição que a pessoa tem na sociedade. Tem que ter o resguardo, ou seja, tem que ter a proteção do Estado. Portanto, essa questão aí não, a pessoa tem esse pensamento, a pessoa age assim, dentro do viés político, a política é para todos, até porque política é a arte de governar para todos. Então não há, de forma alguma, preconceito ou mesmo a distinção. A política é para todos. Bem como Jesus é para todos. É verdade. Então, o senhor vai ser, além de pastor, o senhor será um profissional, né? O senhor será o pastor de todos.
pro pessoal do candomblé, pro pessoal do LGBT, Sim. né? Porque o senhor tá ali num cargo público, não é? Você usou a expressão, você vai ser pastor para todos. E aí você também usou a expressão no cargo público. Como pastor, a gente vai ser pastor daqueles que querem ser pastoreado por nós. Cada um por ter o desejo, né? Então, quem quiser, para mim vai ser um privilégio poder ser um mentor espiritual. Nós vamos levar a Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso manual. Agora, quanto a vice-prefeito, nós estaremos levando todas as políticas públicas que a prefeita Dinaí Veloso tem estabelecido no seu programa de governo para todas as pessoas. Interessante. Até porque são pessoas, igualmente um cristão, que vai precisar de uma saúde, de uma segurança, de uma infraestrutura. Desenvolvimento, né, Gabriel? Exatamente. Então, é aquele momento que nós olhamos para o nosso irmão que está ao nosso lado, e isso eu não estou falando do irmão cristão, nosso irmão mesmo como ser humano, Sim. e eu me comparo a ele, que é uma coisa que os pastores até gostam sempre de estarem falando. A igreja é um local onde o pedreiro e o médico são comparados, né? Sim. Estão ali no mesmo nível. Aí não São tem- membros, né? Exatamente, não tem nenhum maior nem um menor. Sim. E agora o senhor como pré-candidato, se assim o senhor ganhar, né, como vice-prefeito, o senhor vai tratar todas as religiões e os pensamentos da mesma forma. São cidadãos. Uhum. Cidadãos que precisam do poder público para viverem, para seguirem e terem um desenvolvimento melhor para a sua vida. A proposta é exatamente essa. É poder contribuir para as políticas públicas chegar a todos. A proposta é essa. E que todos possam usufruir daquilo que é próprio do Estado. Interessante. Pastor, outra coisa, eu estava vendo esses dias em acho que é um documentário sobre o senhor, que o senhor tem um filho, né? Que é o Lucas Ingram. Isso. Ah, meu filho. Algo que me chamou a atenção é que o Lucas, ele é fruto de um milagre. Eu só ouvi essa frase. Literalmente. Como foi esse milagre? Fruto de um milagre? Como assim? Olha, é interessante. Essa pergunta me comove. E ela vai mesmo lá no íntimo, né, da minha alma, porque eu sou pastor, casei, minha esposa tinha ciência de que seríamos pastores, e com 6 meses de casado, nós já fomos chamados já para o ministério. E o nosso desafio foi exatamente como pastores jovens, né, pastorear pessoas mais adultas. E quando foi, por exemplo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, aí nós tínhamos que estar lá. Eu, por exemplo, dando uma palavra aos pais, ela no Dia das Mães, só que nós não tínhamos filho. Mas tudo bem, no primeiro ano, a gente não quer logo ter um filho, mas já no segundo ano a gente já pensou, vamos ter logo nosso filho. E o certo é que com 6 meses, aliás, 6 anos, nós tentando ter filho, nós descobrimos que não podíamos. No caso, ela. Eu fiz os exames e a mim não deu nenhum problema. E já ela estava como diagnosticada infértil. Isso me preocupou. Ela chorou bastante. Quem é a mulher que na verdade quer ter um filho e quando não pode se sente bem? Ela logo se incomodou. Agora, principalmente nós na condição de pastor. Porque aí, assim, pesava muito no Dia dos Pais. A gente tá lá e às vezes eu ouvia, pastor, eu quero que você esteja lá. E aí no Dia dos Pais, e eu, meu Deus, e eu? E aí é um sonho de um casal que quer ter filho, constituir uma família. E eu fiquei muito sentido com isso. Mexeu muito com o meu emocional, principalmente ver ela, às vezes chorando, desejando ter um filho e a gente sem poder fazer nada. O certo é que um dia, saindo da rádio, fazia um programa na rádio, cheguei em casa por volta das 2h30 e disse, Deus, agora eu vou conversar contigo. Porque a gente faz aquela oração bem genérica, Deus, opera um milagre e tal, aí depois esquece, depois outro dia ora de novo. Mas nesse dia eu disse, eu quero uma resposta da parte de Deus. Então eu entrei no meu quarto e me debrucei mesmo, literalmente, com o rosto em terra. E o que isso quer dizer? Ou seja, coloquei minha testa na cerâmica mesmo do chão e supliquei. A Bíblia diz que a gente deve apresentar a Deus as nossas petições com oração, súplica e ação de graça. A oração, ela é bem genérica, só o termo em si, oração, você ora, Deus abençoe esse dia e tal. Senhor, obrigado. A súplica é uma oração em que você defende uma causa diante de Deus que você sabe que só Deus pode fazer e que você tanto necessita, e você insiste nisso. Jesus até falou sobre isso na parábola do juiz iníquo, foi registrado por Lucas, ele diz, contou-lhes uma parábola sobre a importância de orar sempre e nunca desvanecer. Aí era aquela mulher, todo dia ali, aliás, durante o dia todo, implicando com o juiz para resolver a causa dela.
E o juiz resolveu não pela causa em si, mas pela insistência dela. Então, disso eu vou me valer da Bíblia. A Bíblia fala que Deus faz da estéril mãe de filhos. A Bíblia mostra tantos milagres de Jesus e o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu disse, não, vou conversar com Deus agora com súplica, com mais insistência. Foi 1 hora de oração, pensa uma oração pesada. 2 horas de orações. Eu disse, Deus, eu só vou sair daqui depois de uma resposta. Foi um pouco mais de 3 horas de oração, suplicando mesmo a Deus. Eu senti de Deus, assim, uma graça, uma virtude. É algo que a gente que tem fé, a gente vive. É preciso ter fé para você viver. Então, foi algo que eu ouvi a voz de Deus bradando no meu coração. Fiz um milagre na vida da tua esposa. Passado mais ou menos 3 meses, ela quis fazer uma surpresa para mim. Eu disse, eu já sabia que Deus... Aí veio o Luca Vingre, que de fato é um milagre em nossas vidas. Minha esposa sempre costuma dizer, às vezes até quando a gente está desanimado com alguma coisa, ele está caminhando dentro de casa e só o nosso milagre caminhando. A gente vê um milagre caminhando, alegria, falando, né? Com a gente não tem dúvida da existência de Deus, porque não é só sobre isso. Se Deus não curasse ela, Deus continuava sendo Deus. Nós temos outros milagres em nossa vida, mas esse impactou. A gente vê que foi literalmente ali Deus agindo, Deus operando. E o nosso filho é uma bênção. Interessante, fica até mesmo, né, de exemplo, porque, como o senhor falou, né, um cristão, seja um cristão, ou seja até mesmo uma pessoa que não acredita em Deus, tem muitas pessoas que querem constituir uma família, sim, né, e às vezes a esposa ou o esposo não podem, né, fica até como exemplo em acreditar, né, a gente tem que acreditar, se apegar em algo. Pastor, mesmo depois de todas essas dificuldades, né, vocês conseguiram, o Lucas, o senhor pensa em ter outro, o senhor e ela, ou tá bom? Eu penso, ela talvez que não pensa em ter outro. Talvez o Berg, né? Eu brinco com a minha esposa, agora nós precisamos da Ana Berg. Mas ela tem tido assim uma precaução, porque a gravidez dela foi de risco. Apesar de Deus ter feito todo esse milagre, ela teve pré-eclâmpsia, que é uma situação muito grave para a mulher. Por diversas vezes a gente teve que ir às pressas, até de madrugada para ir para o hospital, ela teve que ficar por um período em repouso, literalmente quase sem se mexer, né, em casa, e eu ali levando a comida, ajudando em tudo, até no banho dela, para que não houvesse tanto movimento. Por diversas vezes houve sangramentos, e aí ela, naquela emoção de perder, né, para nós era o que a gente estava esperando. Aí, quando a gente fala, ela diz que vem tudo à mente dela. Meu Deus, eu não posso ter um trauma desse. Agora sim, eu tenho vontade, eu estou orando para Deus tocar no coração dela para que ela também tenha. Agora, filho, a gente precisa não só trazer para esse mundo, a gente precisa cuidar, aí trazer educação, ensinar, inclusive, o caminho do Senhor. Mas eu tenho desejo, sim. Responsabilidade muito grande. É muito grande. Né? Sim, ter filho não é nada fácil, né? Todo cristão, ele quer ter uma família, né? Querendo ou não. E o senhor falou aí, Lucas Vingre, né? Isso. Só tá faltando o Berg agora. Então. Fazer a dupla ali. Né? É a Ana Berg, eu tenho dito para ele. Então, é algo bastante interessante. Outra coisa que eu vejo muito, Gabriel, eu, Gabriel, a gente gosta muito de estar próximo das nossas lideranças, né? E eu vejo muito, quando eu vejo nos eventos da igreja, eu vejo muito o pastor Davi ali no meio dos jovens, no meio do povo. Tanto é que quase eu fui em um evento da Ceasadet, tempo atrás, que eu acho que foi a Aline Barros que foi pregar lá. Sim. O senhor estava lá, não sei se o senhor lembra que o senhor falou comigo, sim, o senhor estava numa banca lanchando, né? Exatamente. Então, o senhor, enquanto pastor, o senhor não... Tem gente que vê aquela figura do pastor como algo, de fato, muito sagrado, no qual você não pode nem chegar perto, né? Só que o senhor passa essa perspectiva diferente. Agora, enquanto no eventual governo seu, o senhor ainda vai continuar sendo esse pastor próximo dos seus liderados e, principalmente, próximo do povo? Essa pergunta é muito interessante. A felicidade está em ser você mesmo. Tem muita gente que projeta a sua vida para ser parecido com alguém e outro, muito embora não seja aquilo que Deus, inclusive, quer para ela. E acaba perdendo a felicidade de ser ela mesma. Eu sou feliz em ser assim. Então, não há razão de mudar. Porque eu mudaria para me distanciar das pessoas e me trazer tristeza? Então, eu vou me manter como sou. Se eu estou agradando as pessoas por ser assim, isso é bom, louvado seja Deus. Mas eu vejo que eu estou feliz. Então, eu devo continuar nessa posição. É claro que a gente não pode, de forma alguma, usar da posição e diminuir o cargo. Então, é claro, nós vamos ter uma postura de estar ao lado. Olha, é a segunda liderança maior da cidade.
Então, a gente tem que não ser diferente, mas a gente tem que fazer as pessoas reconhecer se ali é uma pessoa que nos representa. Então, cada cargo tem um encargo, tem uma cruz que cobra uma postura, uma condição, mas distanciar as pessoas, isso jamais. O que me alegra mesmo é estar com as pessoas, é estar junto às pessoas, até porque eu gosto de conversar um pouquinho. Eu sou radialista, e aí, se for para eu me enclausurar, eu vou perder a minha essência, não dá certo. Pastor, o senhor falou que teve o apoio, né, do pastor Evaldo, e eu queria saber do senhor, em questão aos outros pastores e até mesmo os outros membros da igreja, Assembleia de Deus, e também nas outras igrejas em geral. O senhor está achando que está tendo um bom recebimento, que as pessoas estão gostando da proposta, do projeto? Sim. Como é que o senhor vê? É muito interessante. Deus tem feito assim, está fazendo, na verdade, algo que eu não esperava, que eu pensava que seria muito difícil. Hoje nós temos o pastor Evaldo, todo o ministério, né, envolvido nesse projeto. Nós temos o pastor Endo, que inclusive ele é pastor-presidente da AMET, que é a Associação de Ministros Evangélicos de Timon. Nós já participamos de algumas reuniões. Nós tivemos, inclusive, já nesse ano mesmo, mês de março, me fala dia 30 de março, não é o dia do ministro, lá nós fomos apresentados e os pastores nos abraçando. Nós já tivemos diálogo com muitos pastores, com muitos irmãos. Então, nós estamos vendo uma aceitabilidade. E não é só pela questão de ser pastor, é do segmento mesmo. Nós temos agora o nosso segmento sendo representado, o segmento evangélico. Isso é oportuno. Todos os segmentos, eles precisam ser representados. Por que não o nosso? Então, as pessoas estão se sentindo. Olha, tem alguém ali que me representa. E não é da Assembleia de Deus apenas. É da Nova Aliança, por exemplo, o pastor Jefferson, que é da Igreja Assembleia de Deus Madureira, a pastora Irene, por exemplo, que é da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo. Então, assim, todas as denominações nós estamos tendo essa aceitabilidade. Eu creio que isso é uma ação de Deus. É por isso que eu tenho dito, é a mensagem que eu tenho proferido por aí. Esse é o nosso tempo, e é nosso, é de todo o segmento. Interessante, né? Essa questão... O senhor acha que facilita mais porque o senhor está próximo ali dos jovens, o senhor está próximo das autoridades eclesiásticas, né, da igreja. Então, o senhor tem essa facilidade. Muitos pastores, infelizmente, não têm, né? Não só pastores, mas até alguns líderes políticos mesmo, eles não têm essa facilidade de ter uma certa proximidade com o povo. Qual é o segredo, pastor? O segredo é você ser você mesmo. Eu falei aqui sobre a questão da multiforme graça do Senhor. Deus tem um jeito para cada uma das pessoas, ou seja, uma graça, uma habilidade dada por Deus para cada uma das pessoas. Não dá para padronizar. A pessoa, se todos fossem como o pastor Davi, aí seria uma tragédia. Então, cada pessoa tem o seu jeito de ser e aquilo complementa uma falta que eu, porventura, e com certeza, não posso preencher. Tá certo? Então, é mais por esse contexto. Cada pessoa tem o seu jeito de ser. Nós temos o sanguíneo, nós temos o fleumático, nós temos o melancólico, que são comportamentos das pessoas que é próprio delas. A própria sociedade, a cultura vai modificando a pessoa. Nós temos o tímido, nós temos o extrovertido. Então, cada um tem o seu jeito. Alguém já me disse, olha, você é um pastor que quebra o paradigma, ou seja, o modelo, você é diferente. Eu disse, eu sou eu. E assim, Deus me fez assim, se eu tentar mudar, eu até posso, qualquer ser humano pode fazer. Agora isso não perdura, porque isso não vai trazer para mim felicidade e as pessoas vão ver uma falsidade em mim, e é o que eu não quero ser. Eu quero ser sempre autêntico. Quando não for capaz, reconhecer, olha, eu não sou capaz, eu preciso de um auxílio. Quando eu ver que não é algo que é para mim, então não vou querer ser tudo porque é incapaz. Até que quando... Eu sempre gostei de estudar, da graduação, eu queria ser praticamente tudo, que eu não tenho esse ramo da ciência que eu não goste. Aí eu comecei, por exemplo, com a administração de empresa, gostei demais, agora eu vou fazer engenharia de produção. Fiz engenharia de produção, rapaz, isso aqui é que é top. Aí depois eu fiz engenharia de segurança do trabalho, rapaz, mas como isso aqui é maravilhoso. Aí eu comecei a ver dentro da disciplina de do curso de engenharia de segurança do trabalho, uma disciplina de projeto contra incêndio e pânico. Aí eu fiz uma pós-graduação em engenharia contra incêndio e pânico. Aí um dia eu estava olhando sobre a questão de controle estatístico da qualidade. Rapaz, aquilo me fascinou, os cálculos para você fazer previsão, probabilidade e tal. Vou fazer estatística. Fiz o vestibular na Federal, na época o Enem, e comecei a estudar. Lá ainda peguei uns 2 meses, mas dado o trabalho, a correria não deu para eu dar continuidade. Então, assim, eu acho que eu diria que eu sou bem eclético. Eu gosto
De tudo, praticamente. Ele é tudo e mais um pouco. Daqui a pouco ele tá aqui no podcast com a gente, entrevistando as pessoas. Não, aqui, o podcast é só por grande, eu sou pequeno. Que é isso, rapaz? Eita. Pastor Davi, essa questão, né, o que o senhor tem dito, que as outras igrejas de outras denominações, ela tem abraçado, né, esse projeto, né, Sim. esse projeto, digamos, projeto político, né, se Sim. assim podemos É chamar. isso mesmo. O senhor acha que, de fato, há um despertamento do cristão para a política, né, porque, inclusive, nós estávamos comentando esses dias, né, eu, o Gabriel e alguns amigos, de que a gente pode estar assistindo um grande avivamento, né, das igrejas protestantes vinda das Américas, né, visto dos esfriamentos que têm acontecido na Europa. O senhor acha que a política ela pode fazer parte para impulsionar essa questão, esse fervor do evangelho? Porque muitos evangélicos, ultimamente, têm falado de política, quase que está na moda, né, o cristão está na política. Eu vejo isso também como uma certa organização de algumas igrejas. Claro, que a igreja ela lança um projeto, né? Lança lá o seu candidato. Às vezes, alguns membros, né? Eu acho isso, vejo isso como rebeldia, né? Que eles não saem junto com aquele candidato, preferem lançar ali sua candidatura. Enfim, eu tenho minhas nuances quanto a isso. Né? Mas eu acho muito bonita a forma como as igrejas têm se organizado, assim como a Igreja Católica se organizou lá atrás, né? Ela conseguiu se organizar, claro, perdeu um pouco da força, mas continua sendo uma grande igreja, respeito muito os nossos amigos católicos, tenho uma admiração por eles, mas como é que se houver essa questão do despertar, né, das igrejas e esse envolvimento com a política? O senhor acha que isso pode impulsionar um pouco? Na realidade, o que nós estamos fazendo é uma retomada, porque isso é missão profícua da igreja. A nossa missão integral é tanto no aspecto espiritual quanto social. A gente não pode se desvencilhar disso. Jesus fez isso. Então, a partir do momento que a gente fala de pregar o evangelho e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, a gente também tem que falar em ajudar o órfão, o necessitado. Então, não se pode fugir. Então, é a missão da igreja, a missão integral. Jesus fez isso. Jesus multiplicou pão e multiplicou peixe para levar alimento às pessoas. Então, apesar dos milagres que ele fazia, isso não excluiu o lado social. Então, é uma retomada. Eu diria que a igreja está se despertando para uma missão dela. Agora, é interessante, você falou aí, não é uma questão de condição necessária. Cada crente, cada evangélico está apoiando o pastor Davi. Nós somos uma opção. Sim. Aí a pessoa vai avaliar quem melhor me representa, quem tem mais valores daquilo que eu defendo. A pessoa avalia. Ora, eu quero ser representado por alguém que eu me identifico, por alguém que está próximo aos meus princípios, ou seja, do meu próprio princípio. Então, eu penso que é salutar alguém que é do nosso segmento pensar assim, rapaz, nós temos uma opção aqui do nosso segmento. Então, vale a pena a gente apoiar. É alguém que eu tenho mais acessibilidade, é alguém que eu estou vendo e já conheço. Então, olhando por esse viés, a pessoa vai criar o que a gente chama de amizade. E a amizade é exatamente os fatores de proximidade, frequência, intensidade e duração. São esses 4 fatores. Então, se eu não tenho amizade com um certo político, e a amizade está exatamente vinculada à questão da confiança. Veja que quando a gente fala de frequência, de você estar sempre próximo. De duração é que quando você está ali com a pessoa, você vive aquele momento. Você não quer sair de imediato, você quer se demorar. E quando se fala de intensidade, você se identifica, se mostra sinergia, contato. E então, quando se envolve isso, a pessoa avalia, rapaz, então, o pastor Davi é do meu segmento, ele é meu amigo, ele é meu irmão, e eu acho que vale a pena olhando por esse lado. Mas não que nós fazemos parte de um projeto que vai forçar as pessoas a aderirem. Não, cada um tem a sua liberdade. Então, eu penso que nós somos uma opção. A melhor opção. Muito bem, pastor Davi Colasso, né? Grande pastor Davi Colasso, né? Fala muito bem, o senhor, né? No início ele falou que estava conversando comigo, né? Não falo muito não. Que é isso, senhor? Um homem desse aqui. Quase não fala. Quase não fala, né? Muito inteligente o senhor. Além de inteligente, outro fator interessante é que o senhor é sábio. Eu acho isso muito bonito, tá? Gabriel, suas considerações finais, fique à vontade. Pronto. Mas é pro pastor, muito obrigado, pastor. Receber o senhor aqui hoje numa introdução é muito importante para nós, para
mim, para o Xande, para os outros meninos que também fazem parte. Esse início da gente está recebendo alguém, como o senhor só disse que o senhor é pequeno, né? Mas É verdade. receber alguém como o senhor é muito importante. Então, muito obrigado. E a cada espectador que está nos assistindo e esteve nos assistindo, muito obrigado também. Pastor Davi, sua câmera é essa, fique à vontade. É eu que quero agradecer a vocês, né, por ser entrevistado. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast, o Introdução, parabenizá-los pela desenvoltura. E eu creio que há um despertamento, né, da juventude para as questões sociais, sobretudo falando aí de política para a política. Eu quero agradecer você que esteve nos acompanhando, dizer que necessito das suas orações. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós estamos ombreados à junta de Nair Veloso porque acreditamos no projeto que ela tem desenvolvido em nossa cidade, que é um projeto que precisa prosseguir. Há um grande desenvolvimento, portanto, não podemos de forma alguma regressar, né? Não podemos de forma alguma perder, né, essa caminhada de progresso. E que Deus continue abençoando a nossa cidade, abençoando toda a nossa juventude, vocês que estão aqui realizando esse programa. Pastor Davi, muito obrigado por estar aqui conosco. Para mim foi uma honra entrevistá-lo, né? Eu era aquele meninozinho que um dia fui lá cumprimentá-lo, o senhor me abraçou e eu estou tendo a honra de conversar aqui com o senhor. Para mim é algo muito gratificante, vai ficar marcado na minha vida. E a você, aspirantes, peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, dê sugestões. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau!